Olá a todos, sejam muito bem-vindos à live semanal da BPSL por dentro da criação de lusitanos. Toda semana fazemos um bate-papo às 19 horas do Brasil e horário variado aí no resto do mundo sobre a criação do lusitano e todos os temas que envolvem essa raça. A convidada de hoje, ela é diretora da Associação Mexicana dos Criadores de Cavalo Lusitano, Gabriela Vergara. Eu vou convidá-la para cá, me aguardem que eu vou chamar e ela já entra. Aqui, para fazer pergunta, a melhor maneira é usando a caixinha que tem uma interrogação. Se não, pode comentar. Gabriela, Olá, sea muy bienvenida a nuestra live y vamos a hablar en portugués, ¿vale? falamos português, Roberta, com certeza. Muito obrigada por topar bater um papo com a gente. A ideia dessa live é contar um pouco sobre como está a criação do cavalo lusitano no México. Ixi, ela caiu. Vamos tentar de novo. Chamando ela de novo, vai ver que é a conexão, mas vamos esperá-la. Oi, você caiu. Será que você nos escuta agora? Escuto, sim. Então, tá bom. Eu estava contando, bom, vamos falar em português, né? E a ideia dessa live é compartilhar um pouco da visão e para o pessoal saber como que está o cavalo lusitano no México. Vocês têm um lusitano aí que está despontando para representar o país nas Olimpíadas de Tóquio, a gente também fala sobre isso. Mas eu acho que para começar seria interessante se você pudesse contar um pouco da associação, dar um panorama geral do lusitano no México, e aí a gente vai desenrolando esse bate-papo, e quem tiver pergunta, faça um comentário ou mande pela caixinha. Está bem. Então, é assim, já a criação da associação nossa foi no ano 1993, depois de estar junto com o PRE. Antigamente, os dois, no México, os dois livros partilhavam o mesmo livro. Quando o cavalo espanhol começou a fazer pode dizer assim, uma limpeza dos animais PRE que estavam cá no México, apareceram muitos cavalos que já tinham uma ascendência lusitana, que foram postos à parte do PRE, e a Refatura de Cria Caminhar, na altura, pediu à Associação do México, a ANSE, a separar aquilo que era lusitano daquilo que era PRE. E então, nessa altura, nesse momento, é quando os criadores que já tinham cavalos PSL, ou que tinham cavalos que eram cruzados, que chamavam, os espanhóis chamavam cruzado, eram aqueles que por trás tinham um ascendente português. Depois disso, no ano 1998, faz-se um comitê aqui no México de uns criadores que chegam para Portugal a pedir um protocolo para fazer o reconhecimento da Associação Mexicana aqui e dos criadores que já tinham um número considerável de animais PSL. Posteriormente, isso começou a fazer Portugal, e era onde se reunia e dava-se a conhecer o lusitano, já de noutra face, porque o lusitano aqui no México se conhece pelo toreio. Temos aqui a cavalaria mais antiga, que é aquela do Gastão Santos, que já tem 60 e muitos anos a criar cavalos. Mas era o criador que tinha PSL e que estava reconhecido pela APSL. Depois de 1998, digo, já se fizeram aqueles os festivais e se começaram a aceitar mais criadores, se compraram matrizes e garanhões lusitanos e foram importados para o México. E daí o resto tem vindo a andar ano com ano. Já temos aqui
há 20 e tal anos a fazer o festival, que é ano com ano. Infelizmente, com isto da pandemia, do ano passado e este, não vamos ter um festival, mas procuramos incentivar os criadores para continuar a registrar os animais, a fazer as pontuações, a inscrever, fazer tudo aquilo que é preciso. E quantos associados vocês têm hoje? Quantos criadores, quantos são os criadores de cavalo lusitano? Aqui não são muitos, Roberta, porque assim, como é normal e tem mais aceitação e mais conhecimento do PRE que do PSL. Mas tem vindo a crescer e os criadores novos têm sido novos criadores, jovens, que têm muito interesse pelo cavalo lusitano, a diferentes níveis, a diferentes faces não faces, áreas do desporto. E ano com ano temos assim, uns saem, outros entram, mas já temos aí por volta de 50 e poucos criadores, 53, não são tantos. E sim aqueles que 6 ou 7 que são os maiores. Os outros são ou pequenas pedularias, ou algumas outras que são de tamanho médio, e outras que são pequeninos, que são proprietários de animais. E o foco, existe um foco maior da criação? A gente pode falar, por exemplo, você falou nas touradas, ou é adestramento, não sei se vocês têm bastante equitação de trabalho aí, ou lida no campo. Qual que é o foco desses criadores com os lusitanos? Os criadores todos têm sido diferentes. Há vários que são voltados hacia as touradas e que de facto ou são criadores de gado bravo que gostam do cavalo lusitano e começaram a criar cavalos lusitanos. Outros são toureiros ou rejoneadores, cavaleiros tauromáquicos, e têm vindo a criar cavalos e a selecionar cavalos lusitanos. Há outros que gostam das touradas e que criaram nesse sentido. Também há outros que também nunca foram para a área das touradas e foram para a área desportiva, no sentido desportivo de equitação de trabalho ou de adestramento, que agora tem vindo a surgir mais. O cavalo lusitano, por exemplo, no noroeste do nosso país, mais os cavalos lusitanos que vão para adestramento do que cá para o Lien e que o PRS. De facto, é maior o número de participantes com PSL do que as outras raças. Agora, no centro do país, é mais voltado para a tourada. É diferente. Entendi. E outros gostam, eu gosto de criar lusitanos e por gosto da raça. Não com uma intenção para certa disciplina deportiva, não, mas sim pelo gosto de criar cavalos lusitanos. E você tem um número que você possa compartilhar, por exemplo, de quantos potros são registrados, nascem anualmente? E qual seria o plantel de lusitanos no México? Você tem esse dado? Temos esse dado, sim. Durante o ano. Não é um plantel muito grande, porque os criadores também têm vindo a decrescer o número de animais para registro. Porque tem feito as codularias. Por exemplo, tínhamos um criador muito, muito grande, que tinha por aí por volta de 800 animais, e o plantel deixou até deixar só por aí 30 ou 40 éguas de base a criar. Então, antigamente ele criava 160, hoje, por ano, ele faz uma criação de 20 e poucos animais, ou entre 15 e 20 e tal animais, não mais do que isso. E, então, na altura dele começar a descer, que ele era o maior criador, fazia a metade da criação do plantel do Lusitano no México. Agora não, agora é o resto dos outros criadores junto com ele, vem por aí à volta de 150, 180 animais por ano. Não são tantos. O nosso plantel não é assim tão grande, mas sim tem vindo a melhorar muito com a qualidade.
O Ismael pergunta aqui com relação à exposição e comenta que a última tinha 40 mil pessoas, é isso? Foi uma coisa espetacular. Elas, 40 mil? sim, sim, nós durante os 4 dias de Uhum. festival foi uma coisa que nós nem estávamos à espera. Sabíamos que ia ser grande, porque isto Tá. fizemos uma aliança com o governo e era abrir isto para o público e fiz uma campanha de publicidade enorme. Nós estamos muito perto da Cidade do México, 50 quilômetros da Cidade do México, onde foi o local do campeonato, e então você via aqueles cartazes enormes pela autoestrada a anunciar o Lusitano. Nós não acreditamos que fosse ser tanto, e sim, chegou uma altura em que era uma loucura. E assim também foi dar a conhecer muito mais, muitas pessoas chegaram perto de nós, e nesse momento também se fez a parte funcional, que era a quitação do trabalho, e a parte de adestramento também. E foi uma coisa muito grande e nós ficamos muito contentes. Íamos a voltar a fazer e nisso veio esta situação para todos, que é uma A tristeza pandemia. da pandemia. Mas aqui nesse bate-papo de toda quarta-feira, uma questão que a gente sempre coloca é como levar o lusitano para mais gente, como mais gente conhecer, como expandir a raça, e parece que levando 40 mil pessoas numa exposição pode ser uma fórmula de sucesso. O que vocês fizeram para chamar a atenção do público? Tiveram outras atrações? Como o público interagia? Como que vocês conseguiram levar tanta gente para ver um cavalo, né? Ver uma raça? Aqui é uma situação que era benefício para nós. Era num sítio que estava muito perto da Cidade do México. A Cidade do México é enorme. Há muita Uhum. pessoa que gosta do cavalo a pé da Cidade do México, há muitos entusiastas do cavalo, e além disso, foi uns com os outros a partilhar. Fizemos muito trabalho de televisão, que tivemos a sorte também de ter espaços dentro de publicidade para o cavalo, muitas entrevistas a falar, a mostrar vídeos, a dizer o que era o cavalo lusitano e o que a gente podia estar à espera de ver durante o campeonato. Isso também é importante, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que vão ver. Sim, é verdade que nós levar 40 mil pessoas é porque chama a atenção. O que digo é pôr numa estrada cartaz enorme a ver um cavalo e fazer a publicidade. E outra das coisas é temos que ter o que a gente vai ver e o que chama a atenção com o cartaz que nós selecionamos ano com ano. Uma das situações é pôr um cavalo que seja muito típico, né? Dentro daquilo que é a raça, com coisas que chamem a atenção, e pôr uma coisa que é para a família. Nós sempre tentamos chamar a atenção da família. E é uma coisa que também, para os miúdos, é muito interessante. Aqui uma coisa daquelas que aconteceu durante o campeonato, que nunca tínhamos visto, é que as pessoas queriam ir lá ver os cavalos dentro das boxes. E como há as éguas, os poldrinhos, os machos e os animais jovens, foi uma coisa espetacular, porque faziam fila para entrar a ver os animais. Então, é coisas que a gente não está à espera. E foi uma coisa muito interessante. Quer dizer, O trabalho. vocês fizeram um altíssimo investimento em marketing e comunicação para levar a mensagem, né? E no Exatamente. evento em si, que atrações que tinham? Você falou em competições, era morfologia, tinha aprovação de garanhão também, tinha prova de alguma Sim, modalidade? sempre há um programa. Nas quintas-feiras nós começamos com a admissão dos reprodutores para o livro, que podem ser fêmeas e machos, e depois disso começamos a parte da quitação do trabalho, que eu ensino,
surpreendentemente, a gente ficava ali sentada a ver o que é que estava a acontecer. E nós, no microfone, o que fazíamos era dizer o que é que estava dentro da pista, o que é que sucedia, o que é que o cavalo fazia e tal, o que é que o cavaleiro estava a fazer. Explicando para o leigo, né? Quer dizer, a Explicando pessoa que não conhece, não sabe, pelo exatamente, menos sim. Entendi. exatamente. Isso de todas, não. Isso na parte de morfologia. Isso na parte de tudo. Explicávamos durante o Tá. dia todo. Depois, na sexta-feira, começamos com fêmeas e machos de 1 a 3 anos, a parte dos níveis mais elementares de dressage, e depois a parte da maniabilidade. Ou seja, nós tínhamos o dia todo, desde as 10 da manhã até as 10 da noite, cavalos na pista. Não deixávamos um espaço sem cavalos, que até a gente ficava ali porque ficavam fora, queriam ver os cavalos. É uma coisa que também não tinha acontecido naquele sítio e que para nós era muito grato, e até dizíamos assim, e agora o que é que nós outros mais fazemos, porque a gente não sai da bancada, é que não saia mesmo da bancada. Mas foi muito, muito bonito. Depois, no sábado, o sábado já é as grandes classes, aonde temos muito mais público e interesse, porque estão os machos jovens montados, estão os garanhões, estão as fêmeas, está o grupo de éguas afiadas, e depois disso já fazíamos outra vez as classes superiores do adestramento, e fechávamos o dia. Às vezes, alguns criadores têm shows montados num espetáculos privados que eles fazem com os cavalos deles, com as escuderias deles, que eles puseram dentro dos espaços que nós dedicávamos para fazer um show, um espetáculo para o público, que isso também dá muito interesse. Tivemos alguns que faziam bolting, com cavalos lusitanos, depois tivemos um outro que fizeram um carrossel, coisas desse gênero, que também as pessoas gostam de ver, não é? Qual que foi o resultado tangível dessas 40 mil pessoas na exposição? Vocês conseguiram mensurar, por exemplo, se houve uma maior procura para comprar o cavalo lusitano, exposição dos criadores, isso me parece óbvio. Que tipo de retorno vocês tiveram? Isso foi muito, muito variável, porque havia pessoas, por exemplo, o que foi surpreendente foi muitos pais com as crianças que queriam aprender a montar, e tempos depois do festival tivemos pessoas a ligar para o escritório à procura de ver locais onde eles pudessem assistir a aulas de equitação com cavalos lusitanos. Ah, Isso entendi. é interessante. E não tínhamos sensibilizado aquela parte. E eu acho muito importante para todos nós abrir isso e fazer uma parte também que tem que estar dedicada muito ao marketing. Vocês sabem muito bem e fazem muito bem com os leilões e aquela coisa toda. Mas, de facto, eu acho que para isto ir para frente, temos que pensar nos pequeninos, porque eles, se Sim. começam de uma idade cedo, numa altura assim, quando são pequeninos, eles com certeza vão querer um cavalo e vão a criar ou comprar, ou vão ter interesse pela parte desportiva do animal. Entendi. E aí, né, em 2020 não teve, por razões óbvias. Como está o planejamento da próxima? E vocês acham que levam mais de 40 mil pessoas? Agora, é que isso vai ser complicado, Roberta, porque é uma coisa que temos que ver com o governo Sim, tem todos os protocolos agora, os mas aí protocolos sanitários. Sim. pensando num cenário, talvez 2023, mas a ideia é que. A nossa ideia, já para o ano, estamos a pensar, nós fazíamos antes num local, em outro sítio, que também é perto da Cidade de México. Isto já é 200 quilômetros da Cidade de México. É um local giríssimo, que não tem as condições ideais para mostrar cavalos, porque não é um local
feito para cavalos. Isso é que tem complicado às vezes o desenvolvimento das provas e de fazer um campeonato. Mas temos conseguido fazer dentro daquilo que é o cavalo lusitano, que é uma tourada, é fazer modelo e andamentos e parte da equitação de trabalho. Nós estamos tentando voltar para o local que antigamente tínhamos, durante 5 anos que fizemos, e que isso deu para fazer lá em Toluca. Esse sítio deu para ir para aquele espaço e criou o interesse de outros sítios que já nos tinham procurado para nós levar o festival. Só que nós só fazemos um por ano. E aqui já estamos a pensar em tentar fazer mais, porque afortunadamente é uma coisa que é importante aqui no México, é que temos agora criadores pela nossa república toda. Nós agora, neste momento, estamos a fazer as pontuações dos animais. Aqui no México agora nos está a acompanhar o juiz Nuno Santos a fazer as inscrições destes dias. Nós terminamos agora no domingo, mas nós já dimos um percurso por México todo. Portanto, há muito interesse, tem vindo a despertar o interesse de outros criadores, que não são só da parte central do México, nem do noroeste do país, porque nós tínhamos só a parte central, com uma parte perto da parte central, e no noroeste do país e no noroeste do país, com o criador mais grande. Mas agora temos feito por México tudo. Portanto, estamos a pensar em fazer, criar festivais que sejam pelas regionais. Bem, eventos menores, né? Sim, e depois fazer um grande festival onde vêm os grandes campeões de cada região e faça um festival maior. Entendi. E você... Essa é a nossa ideia agora. Entendi. E falando do lusitano no adestramento no México, você acompanha as provas? O lusitano, ele tem grande representatividade? Eu sei, a gente tem agora o beduíno, se eu não falei errado, Lam, com a Marta Fernandes. Marta Fernandes. Sim. Fernanda, disputando na Europa para, enfim, representar o México em Tóquio. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, das competições. Aqui, as competições no México de dressage eram mais viradas para o cavalo centro-europeu. Depois tivemos aí uma fase onde começaram a concorrer os cavalos ibéricos e depois começaram mais os lusitanos no destaque, que tem acontecido assim, tem vindo a ser assim. O lusitano está por cima do PRE, que não é só por uma coisa, por acaso, né? Já temos estado a ver que a nível mundial o PSL está por cima do PRE. Eu parei de te ouvir. Agora eu escutei. Ok, então nós o que tínhamos a fazer era ver cavalos que vinham a destacar, cavalos lusitanos, e agora dentro da Federação Equestre do México e na parte pontual do adestramento se está a tentar chamar a mais pessoas a concorrerem com cavalos ibéricos e ter um espaço muito maior para o cavalo ibérico e o PSL. Há criadores que hoje já, aqueles que antigamente tinham cavalos no toureio, começam a ter cavalos naquelas categorias e níveis médios e superiores. Há alguns que estão a destacar já. E sim, aquele do Marta Fernanda ter sido um sucesso, porque ela tem, de facto, treinado sempre a pé de cavalos lusitanos. O pai dela criou muitos cavalos lusitanos, ela cresceu com o cavalo lusitano e percebe muito bem do cavalo lusitano, porque também é uma verdade que nem todos os cavaleiros
percebem o que é um cavalo lusitano e o que é montar um cavalo no Garanhão. Porque normalmente estão habituados a cavalos que são castrados, né? Ou que são centro-europeus. Portanto, também tem vindo a destacar aquele cavalo que, se calhar, também ninguém acreditava que um cavalo daquela estatura, aquela alçada, fosse um cavalo que fosse a destacar no adestramento, mas isso prova que o lusitano, bem treinado, bem levado, com paciência, com aquele esforço, é um cavalo muito capaz de fazer grandes provas e chegar a um destaque. Também sabemos que não é o lusitano que vai ultrapassar logo os cavaleiros alemães, holandeses, mas de facto sim que tem uma possibilidade muito grande de fazer papéis importantes, isso sim. Então, você diria que hoje o lusitano começa a conquistar esse espaço dentro do adestramento? Não é algo consolidado? Tipo, um amador, ele ainda não busca um lusitano no México? Aqui os amadores procuram o lusitano, sim, mas o adestramento não é uma coisa popular, não é uma coisa que todos gostem, não é uma coisa que todos procurem. Portanto, não temos assim uma cultura muito grande sobre o adestramento. Sim, temos os cavaleiros que gostam e as pessoas que gostam de adestramento, mas nem são tantas. Nós é que temos que trabalhar pela cultura de adestramento e hacer isso, hacer que seja mais grande, não? Que tenha que vir a crescer num espaço daqui a uns anos mais. Mas aí, pelo que você estava falando no início, a gama de uso do cavalo lusitano no México ela é bastante diversificada, né? Mais diversificada, ao meu ver, assim, pelo que a gente está conversando, do que no Brasil. Se calhar é, não sei. Nós temos a equitação de trabalho que tem estado assim um pouco parada, mas há muita gente que gosta, porque nem todos os cavalos que toreiam aqui vão para nem todos os cavalos que são selecionados nem vão para o toreio, nem vão para a equitação de trabalho, nem são todos para adestramento. Nem todos os cavaleiros ou todas as pessoas que gostam de montar um cavalo acham que a melhor disciplina para eles é o adestramento. Uns não gostam do toreio, outros gostam da equitação de trabalho que dá uma amplitude que eu acho também, e concordo com aquele da semana passada que já falava o António Vicente, que é importante a parte da equitação de trabalho e desenvolver isso. Por quê? Porque o cavalo faz muita coisa, né? E é um cavalo muito funcional que dá para essa disciplina crescer ainda mais e acrescentar as pessoas que montam. E isso tem vindo a crescer um pouco, só que também aqueles criadores, aqui no meio acontece que a maior parte gostam do cavalo e, por gostar do cavalo, criaram lusitanos. Ou tinham alguém por perto que tinha um lusitano e começaram a criar lusitanos. Deixaram cavalos PRE por criar lusitanos. E isso tem vindo a crescer pouco a pouco. E você tem algum indício ou algum número de quais são os garanhões mais usados pelos criadores mexicanos? Se estão semens importados dos ícones da raça, ou se vocês já começam, né, ter os garanhões mexicanos mesmo, expandindo até diversificando, né? Sim, há diferentes criadores que utilizam certas linhagens, né? E que viram-se mais por uma coisa ou por outra. Aqueles do cavalo de toureiro, que, como já mencionei, há criadores de gado bravo, que eles gostam do lusitano, então vão mais por aqueles cavalos que têm essa inclinação ou que têm vindo a ser bons cavalos de toureiro. Então, aqui temos 2 ou 3 criadores e depois cavalos que os próprios rejoneadores ou cavaleiros tauromáquicos em alguma altura utilizaram e que então um criador recupera para largar isso nas éguas.
e tem sido de diferentes. Aqui eu vou mais pelas linhas, ou pelos... não tanto pelas linhas, é conforme, porque há cavalos que destacam muito, que são cavalos que são para parar um touro, são cavalos de segundo terço, que é para as bandeirinhas, e os outros que são para matar. E ali os criadores, ou aqueles que gostam do cavalo de toureio, procuram esses cavalos dos cavaleiros e largam nas éguas, que têm sido ferros que já conhecemos, tipo, não sei, há umas coisas antigas do Vasco Freire, há outras coisas do Paulo Caetano, aí um outro que tinha o Inácio Ramos. Então estamos sempre com aqueles animais que estão no destaque e que têm sido cavalos que são muito conhecidos pelo toureio, mas são muitos. E depois, pela parte desportiva, isso agora, de uns anos para cá, tem sido diferente. Porque sim, efetivamente havia aqui cavalos da linha, não sei, os filhos do Steel, ou aqueles cavalos que já tinham sangue, já tinham sido do Riopel, por exemplo, ou algum outro que também vem daquelas linhagens Vega. Tinham sido diferentes misturas. Não há assim, de facto, um garanhão como agora que nós vemos o Rubi, o Jasmine Plus. Esses agora têm comprado o sêmen, os criadores têm comprado o sêmen daqueles cavalos que estão a ver no destaque internacional desportivo, que é desportivo, eu falo desportivo de um cavalo em geral, não falo de desportivo um cavalo de adestramento. Desportivo é qualquer um que faça um desempenho no desporto, né? E pode ser uma disciplina ou outra. Então, conforme o gosto e aquelas coisas que os criadores têm vindo a saber e a entender e que se partilham internacionalmente, é que os criadores têm vindo a criar com esses animais. E hoje há uma ligação mais perto daquilo que se faz na Europa, em Portugal, e nosso contato é maior com a Europa do que com o Brasil. Aí fazemos, já há muitos anos, as pessoas nos conhecemos, mas às vezes isto tem ficado muito atrás, porque não tínhamos estas situações como é agora a internet, e isto que estamos a fazer hoje, que é muito bom, que esta ideia eu acho incrível do Ismael vir a fazer por todos e de incluir, porque ele está a reunir o mundo inteiro do lusitano, não é? E isto as pessoas dá para conhecer-se uns com os outros e não só aqueles que não podem ir para a Europa, ou que não viajam para o Brasil, ou que não vão para o centro da Europa conhecer os diferentes cartórios, assim. Eu acho que é muito importante fazer estas coisas, porque então mais pessoas começam a conhecer as diferentes codularias, as diferentes ideias da criação, porque é importante, e os diferentes animais que estão hoje dentro dos top, não é? Exato. Esse intercâmbio é muito importante, né? Porque ele fomenta o aprendizado. Dentre a criação mexicana dos lusitanos, eles são usados mais para interno, vender dentro do México, ou a exportação, e até pela proximidade com os Estados Unidos, ganhou força? Vocês exportam muito? Existe essa procura internacional pelo cavalo lusitano mexicano? E aí, eu vou fazer um parênteses só um pouquinho. Quem tiver pergunta, pode escrever no comentário, ou melhor ainda, na caixinha com a interrogação, porque eu estou aqui fazendo as minhas, mas fiquem à vontade para mandar perguntas para a Gabriela. Ok. Isto da exportação dos cavalos se faz muito. Por exemplo, nós temos no noroeste do país, está muito perto da fronteira com a América. E do outro lado, estamos também muito perto, que está o outro criador que está ali na Califórnia. E do outro lado está no Texas. Há muita exportação de cavalos, sim. As pessoas que procuram são, de facto, muitas mulheres. São mais mulheres do que homens. E são senhoras que gostam do cavalo, que têm vindo a gostar do cavalo lusitano, por aquela montabilidade do cavalo, por aquela disposição a trabalhar do cavalo. Eles concorrem para diferentes níveis de competição
e é mais de participação de que competição já especializada ou de atletas. E México exporta cavalos para a América, temos exportado cavalos para a Centro-América e recentemente que abriu-se a fronteira, há cavalos que já estão na Colômbia, que sabemos que cavalos mexicanos têm ido para a Colômbia. E também alguns cavalos nossos que têm ido para a Europa e que estão em casas de cavaleiros. Rui Fernandes tem cavalos do México, o Paco Velázquez tem cavalos do México, antigamente o Fermín Borges tinha um cavalo cá do México. Sabemos mais, tem sido exportar os cavalos para a Europa para torear de cavalos de dressagem. Agora, para a América, sim, temos vendido animais para a equitação de trabalho, que sabemos que se vendem muitos, e depois temos aquela parte da dressagem, sim. E vocês têm barreiras para importação e exportação? Aqui, por exemplo, o tema do mormo, ele é muito falado e ele é uma barreira, uma dificuldade para mandar para cavalo para a Europa, não que não se consiga, mas tem que fazer quarentena em um outro país. O México tem isso? Eu realmente não sei. Ou é piro? Como que funciona? Sim, para nós um cavalo já não tem hipótese de entrar para o México e ele acusa piro. Então, os cavalos têm que ser testados para piro, evidentemente para aquelas enfermidades, agora aquela prova de Coggins, agora este surto que tivemos de rino, né? E pronto, sim, e são testados normalmente com outras doenças que agora não me estou a lembrar, mas sim, a piro, a cavalo que acusa piro já não tem hipótese de vir para o México. Então, tem que ser tem que ser animais que não têm piro. O Ismael está perguntando aqui qual a maior dificuldade que você encontra hoje para agilizar a documentação da Associação Mexicana? Isto tem. Aqui já é. Estas partes já são mais complicadas. Pronto, isto agora já é mais fácil e tem sido já muito mais ágil do que eu era antigamente. De facto, nós temos feito uma limpeza enorme para aqui, para os cavalos, porque acontecia que cavalos nasciam hoje e depois de 5 anos é que nós tínhamos papéis para os animais. Agora não acontece assim, tem sido muito mais ágil. Com isto da pandemia baixou um pouco e é normal, todos estivemos fechados, né? Mas já acontece que temos menos problemas do que antigamente. Antigamente, sim, e hoje, até hoje, acontece nos Estados Unidos, há animais que começaram a procura, e há pessoas, é que o que acontece aqui é uma situação. Às vezes vendem-se os animais sem ter os processos terminados, né? Hoje, aqui no México, tentamos fazer o que uma pessoa inscreve um cavalo PSL tem obrigatoriamente que ter o papel já do LGN. Portanto, é assim, nós não aceitamos os cavalos que são de facto PSL, não são aceitos se não estão inscritos os pais, porque já deixa uma garantia para aquele que compra ou aquele que adquire um cavalo lusitano ter de facto um cavalo lusitano. Porque aqui é uma confusão que nem todas as pessoas percebem. Um cavalo, quando nós sabemos que é nascido de 2 pais lusitanos, de 2 pais que já são PSM, que é o pura sangue lusitano. E depois as pessoas pensam que porque tem um pouco, já é um lusitano, que não é assim, se é lusitano, mas não está reconhecido dentro do studbook. E aí é onde é que as pessoas se perdem. Há cavalos que compraram em poldros, eles não terminam por inscrever o cavalo, vende-se o cavalo, e estas são as coisas que às vezes atrapalham, mas sim, já tem sido muito mais à pressa. Há coisas que ainda ficam penduradas por aí por causa de um DNA, por causa de uma inscrição
que não foi feita a tempo, que falta um pai de escrever no LA, situações desse estilo. Mas já são muito poucos casos que antigamente tínhamos umas coisas que não passam para a cabeça. Já o último que eu tive aqui, e isso foi há pouco, nós tivemos que procurar os ossos de uma égua que era nascida em 1978. Nós fomos a Como fazer um assim? buraco, Para fazer DNA? sim, para nós Mas escrever. Então tiramos entendi. E é uma confusão muito latente, então, né, com a isso, pura raça espanhola. sim, sim. Isso é complicado de fazer, porque são coisas muito pontuais e que temos que estar atrás e depois tentar arranjar isso com o laboratório de Alter, para depois tentar que se aceite, não tentar, já uma vez que está compatível, que sabemos que de facto já é compatível, sabemos que ele já vai para o LGN, portanto já não é assim tão complicado. Mas sim, temos alguns que ainda dão dores de cabeça, porque aparecem. Por exemplo, agora, nesta volta das inscrições e tal, nós vimos um cavalo de 26 anos. Um cavalo criado no Brasil, pela doutora Clélia, que aquele cavalo era um espetáculo a fazer equitação de trabalho. E o criador que ele comprou porque sabia que o cavalo era um craque para a equitação de trabalho, porque de facto era. Então ele procurou aquele animal, mas depois vimos a descobrir que o cavalo não tinha sido pontuado. Então, com 26 anos, vamos pontuar um cavalo. Está a ver? Então, essas coisas. Para criar? Sim, para ele deixar para o LA. Ah, Eu acho que, eu digo que este ano das pontuações foi o ano dos velhotes. Temos tido uma quantidade de animais, por exemplo, hoje estou na casa de um criador que ele recuperou 4 ou 5 animais de 2001, 2000, que são cavalos de toureiro. E então os cavalos não estavam pontuados para largar nas éguas. Eu tenho que pontuar. Então tivemos que fazer o trabalho todo de os pontuar, né? É interessante, e o que é que uma você coisa que. acha que... Pode falar. Eu ia falar o que Diga que você não, acha que agora não ouvi. passou, eu moro do lado do aeroporto, passa avião aqui. O que você acha que tem que melhorar, né, no processo, assim, e da onde que vocês saíram, né? Eu vejo que agora, pelo que você está falando, existe um esforço para regularizar, para regulamentar, para separar as raças, para trazer toda essa documentação. O que precisa melhorar? Talvez a consciência das pessoas, não sei, ou entender as Eu necessidades acho dos que áreas. nós, como associações, e eu acho que isso é a nível mundial, e aqui eu vou reconhecer uma coisa que gosto imenso do PRE. O PRE tem uma ordem que não passa, que não nos passa pela cabeça. Eles têm uma ordem para fazer inscrições, para aquilo das cobrições, para as mudanças de propriedade. Isso se não é feito com ordem, o cavalo não pode ser inscrito. Eu acho que nós devíamos todos, a nível internacional, ter uma situação parecida. Porque aqui no México, eu agora vou falar só no México, isto aqui, os nossos criadores precisam de fazer muito mais trabalho como criadores. O que é que estou a falar? Um criador deve perceber muito bem, quando ele vai criar, que tem que ter ordem nos papéis, ordem nos cavalos. Todos os anos, dar a baixa o efetivo do animal atualizado, dar a baixa aquilo que é vendido, aquilo que é morto, aquilo que foi, sei lá, oferecido, tal, foi que tem papel, não tem papel, morreu, não morreu. Isso tem que ser ano com ano. Além de mais, reportar as cobrições todas. Mesmo que não vai porque isso um criador nunca é obrigado a inscrever os cavalos todos que nascem na sua casa. Ele seleciona ou diz quantos é que vai criar e tem que ter um ordem ali. Eu acho que devia ser obrigatório e que não devemos passar pelo alto os certificados ou os papéis onde se preenche o certificado das cobrições. Reportar as cobrições, sempre. Isso dá para uma associação, dá uma certidão muito maior
daquele que estão a criar e que se aparece qualquer dia, já sabemos quem era o pai e quem era a mãe, porque se não for registrado, sempre aparece. Os cavalos dão muitas voltas. Os cavalos, hoje uma pessoa vê um cavalo aqui e depois se encontra o cavalo na América e depois aquele cavalo já voltou da América para o México ou já foi para a Europa e voltou. Isso já temos visto. Então, é assim, é tentar, pelo melhor, pôr em ordem as nossas escudularias e ser os criadores ter mais consciência daquilo que é preciso fornecer para a associação e para a associação fazer um melhor trabalho nas inscrições, porque não é nosso todo, o trabalho não é só da associação. Uma parte importante de isto é feita pelo criador, sempre. E depois, quem recolhe essa informação e fornece para a PCL ou para o laboratório do Alter é cada associação, né? Neste caso é a Associação Mexicana. E, de outra parte, eu acho também que, por parte da PCL, isso tinha que ser um pouco mais obrigatório, porque eu acho que a diferença ali está que eles, para a comunidade europeia, tem um regulamento, mas esse regulamento não faz parte do nosso país e não é obrigatório no nosso país. Aí é que é um buraco, não é? Aonde, por exemplo, México, os nascimentos são feitos durante o ano, mas se uma pessoa não registra no ano a seguir, não é penalizada por não ter feito no ano do nascimento do poldro ou da poldra. Então, isto complica as coisas. Entendi, mas vocês estão, pelo que você falou, vocês estão caminhando para arrumar isso e precisa de uma conscientização maior dos criadores. Você acha que em quanto tempo essa casa já vai estar mais arrumada? Sim, a caixa está arrumada. Nós temos isso muito controlado, mas sempre há situações que ultrapassam a sociedade, porque isso já é entre criadores e entre compra e venda de cavalos. Aí é que nós não temos controle. E nem sempre as pessoas conhecem os procedimentos para registrar um cavalo ou para inscrever um cavalo. Entendi. São processos distintos. Um tema que a gente tem abordado bastante aqui nas lives, até para falar, né, da criação, tudo, é para onde caminha o lusitano, né? E quais são as expectativas que cada um tem, o que acha, né, para onde a raça está indo. Eu queria escutar de você essas perspectivas. Eu acho que o cavalo agora, de facto, vai mudar e vai mudar para o melhor. Eu acho também que vai descer um pouco a criação, ou vai se ter um pouco, porque os criadores vão começar a olhar mais para aquilo que estão a criar. Por quê? Porque o cavalo está a se desenvolver de uma maneira internacionalmente muito melhor, e o cavalo está a ser muito conhecido agora por muitas pessoas, né? Tem estado a crescer e nós notamos a nível de compra e venda de cavalos. Se calhar agora não há tantos criadores, mas sim há muitos interessados e muitos compradores. Então, uma pessoa vai ir a selecionar mais um cavalo que deixem estar à vontade nele, para ser montado. Portanto, a seleção tem que vir a melhorar, é boa, mas ainda existem criadeiros aqui no meio, a criação não está tão focalizada para uma situação específica. E vamos ter que ver isso para adiante, e aqui é um trabalho que tem que se fazer a nível internacional, aonde estas lives, por exemplo, dão para uma pessoa se interessar e começar a ver o que é que vai fazer, e para onde caminha o cavalo, para onde é que está o futuro do lusitano, não é? Porque se há casas que já sabemos que têm o interesse e que criam os animais, mas nós não temos que ver daqui a 10 anos, nós temos que ver daqui
há 50 anos. O que é que vai passar daqui a 50 anos? Porque já não vou estar por aqui, não é? Mas temos que deixar o caminho para aqueles que ficam, o que é que vão procurar do lusitano e o que vão fazer do lusitano. E isso... E esse caminho, a senhora, você acha que, eu fico misturando a senhora, ele vai mais para uma escolha, um direcionamento de uma modalidade em si, e hoje nós falamos muito do adestramento, mas no passado, até pouco tempo no Brasil, né, equitação de trabalho era tinha muito, né, e em Portugal e aí no México bastante nas touradas, vai para uma modalidade específica ou seria o caso de ampliar essa versatilidade do lusitano, fazer mais propaganda, marketing, né, disso, e que é um cavalo que você pode ter num sítio, é um cavalo que pode ir para a lida, é um cavalo muito versátil. Eu Isso falo pensando muito... na longevidade, né, da raça, e daqui a Sim, 50 anos, 100 anos, sei lá. sim, aqui há uma coisa. Por exemplo, e eu falo mais, o nosso cavalo aqui no México começou pelo centro do país. Sim, começou ali a ser criado pelo Gastão Santos e depois ele vendeu muitos cavalos que eram de toureio e tal, e começou-se a fazer uma criação no centro. Depois, há uma situação que aconteceu no noroeste do país, que hoje é uma situação muito importante dentro do nosso cartório de cavalos e da criação, que é feita no norte do país. E há muitos criadores lá que têm muito entusiasmo e que já estão mais, que não são do touro. Atenção que essa parte lá no norte não é do touro. Então, esses cavalos estão mais virados para a parte desportiva. A parte desportiva, da equitação do trabalho. Aqui nós não temos a atrelagem. Não é tão... Existe, sim, mas não é uma modalidade que seja muito explotada ou que seja muito popular. Sim, temos vindo a ver cavalos que são para os saltos e que eu acho que é uma disciplina que ainda nem o próprio Portugal, nem o Brasil, nem o México têm explotado o suficiente para crescer. Porque o que é que acontece? Nós sabemos, os grandes concorrências de competições de cavalos são o quê? Carreiras e os saltos. Isso nós temos que aproveitar a parte dos saltos e que podia dar ao cavalo lusitano uma diversificação maior. Não encaixar só o cavalo lusitano agora porque 3 ou 4 cavalos têm vindo a ser ou estar no destaque em dressagem, porque as pessoas todas gostam da dressagem e acham que é um pouco assim, não sei, nós decimos aqui aburrido, mas para vocês aburrido é uma coisa diferente. Como que eu digo? Às Porque vezes até é o salto cansativo. é mais o salto é mais dinâmico, né? E você tem um universo de praticantes muito maior, e enfim. Aqui nas lives a gente já até falou do potencial dos lusitanos. Saltando, é óbvio que eles não vão fazer um grande prêmio de 1,40, 1,50, mas até 1 metro, né? Então, assim, se falou muito disso, dos lusitanos nas categorias de base, até pela docilidade, pela facilidade de montar, você consegue fazer um percurso de 60, 80 centímetros, 90. Acho que, pelo que falaram aqui na live, o metro também estaria dentro da capacidade, né? E é um campo a ser explorado, como você falou. Sim, aqui tem acontecido coisas muito curiosas. Por exemplo, no outro dia, a pontuar na casa de um criador, já aconteceu com 2 criadores. Soltávamos as éguas no picadeiro, olha, viam o espaço, saíam pelo picadeiro para cima. E uma pessoa disse assim: não pode ser. Olha, isso já fica selecionada para os saltos. Porque tem acontecido, e é verdade, nós não temos explorado essa parte que até pode ser isso que você disse, é o dinamismo, e é uma coisa que o toureiro tem. A dinâmica e a adrenalina que se tem não é, uma questão que as pessoas procuram. E não é nem é para todos o adestramento, nem é para todos os saltos, nem é para todos
o toureiro. Infelizmente, eu que sou uma pessoa que adora touradas e que cresci com os touros, eu sei e reconheço que isso vai continua a diminuir. E as touradas vêm todos os anos a diminuir. Portanto, vai chegar uma altura que aqueles que gostavam dos touros vai ser em casa, já não vai ser numa praça de touros. E nós temos que ver essa saída do cavalo também e aproveitar aquele dinamismo e aquela chispa, aquela situação que o cavalo lusitano tem, que temos que aproveitar para as outras disciplinas que podemos começar a evoluir nelas, que é os saltos, a trelagem, procurar mais a equitação do trabalho e aqueles que gostam do adestramento, né? E ver o que é que... Aqui também há uma coisa muito boa. O cavalo lusitano faz-se aqui, não sei como é que se diz em português, cavalgatas. Quando sai com os cavalos a andar e fazem recorridos no exterior. Aqui tem gente que chama cavalgada, seria a tradução. Ah, pronto. Então, cavalgada. Aqui tem também, tem cavalgadas enormes, o manga larga é bastante conhecido para isso, mas existem algumas, aqui em São Paulo, onde eu moro, no interior tem bastante cavalgada com muita presença de lusitano, que é um cavalo que também tem essa aptidão, né? Exatamente. O nosso tempo, infelizmente, passou rápido, né? Estou chegando ao fim. Então, assim, só para a gente fechar esse assunto, você acha que o futuro do lusitano, então, é caminhar nessa diversificação mesmo? Exatamente, sim. Temos que achar. Sim, claro. Claro. Isso é que vai fazer do nosso cavalo e da nossa raça um cavalo no destaque ainda maior. Eu acredito, sim, muito que o cavalo que vai agora para os Jogos Olímpicos vai fazer um papel enorme e vai fazer um parteáguas. De divulgação, muitos mais cavalos lusitanos. Mas temos que diversificar e fazer muito trabalho de marketing. Para expandir. Gabriela, muito obrigada, muitas graças. Nosso tempo chegou ao fim. Obrigada por acompanhar, obrigada por topar compartilhar com a gente um pouco da experiência no México e de como que está esse cenário do cavalo lusitano no México. Boa sorte na próxima exposição, nos mantenha informados. Claro, com certeza, estão convidados. Que para o 2022 já estamos aí novamente. Obrigada. Esse ano é complexo, né? Acho que esse ano não vai ter. E muito obrigada a todos que nos acompanharam. Como vocês sabem, quarta-feira, 19 horas, horário do Brasil, temos um encontro marcado aqui no Por Dentro da Criação, um bate-papo com entusiastas do cavalo lusitano. Na próxima quarta será uma dobradinha mãe e filho, Tereza Almeida e Pedro Tavares de Almeida. Vão compartilhar aqui um pouquinho da experiência deles na Cordelaria Rocas do Volga. E o Pedro também pode compartilhar, né, falar um pouco da sua carreira de atleta. Fiquem com a gente e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.